Seguimos com liberdade de opinião, saímos do Rio e vamos agora a Brasília para conversar com o jornalista Alexandre Garcia. Alexandre, ótimo dia, hein? Bom dia, Colombo. Vamos lá, que hoje é um dia de muitos assuntos. Muitos assuntos e nós vamos começar com um quente, que é o reajuste no preço dos combustíveis. As bombas já foram reajustadas, os preços já estão mais altos da gasolina, do diesel e também já há reajuste no botijão de gás de cozinha. Em apenas 2 meses, para dar um exemplo aqui, o preço da gasolina subiu 22%. Segundo a Petrobras, o preço dos combustíveis no país é influenciado por diversos aspectos, mercado internacional, taxa de câmbio, por exemplo. O presidente Jair Bolsonaro, que esteve reunido com a equipe econômica para tratar do assunto mais uma vez, voltou a falar sobre o tema. Jamais nós tabelaremos, seja o que for, jamais praticaremos qualquer intervenção nesta tal. O ideal, como tenho conversado com o prezado Roberto Campos Neto, é o dólar baixar. E nós resolveremos sim, em grande parte, a questão dos combustíveis, que estão atrelados ao preço do barril lá fora e ao preço do dólar aqui dentro. Então, Alexandre, o presidente Bolsonaro mesmo lembrou que o preço dos combustíveis sofre variação com a variação do dólar, sofre com a variação do mercado internacional. Ele tem limites para interferir na Petrobras, que é uma economia mista, e a interferência, como nós já lembramos aqui no governo Dilma Rousseff, provocou um imenso estrago para a empresa. O que está ao alcance do presidente, se é que existe alguma coisa que está ao alcance do presidente a essa altura do campeonato, Alexandre? Não é uma só, né? São várias questões, né? A primeira delas, ele mencionou aí, Banco Central. Banco Central é o guardião da moeda. A partir dessa semana, provavelmente, o Banco Central vai ter autonomia. Isso vai ser bom, né? Total autonomia. Já o presidente não vai se meter na política comercial da Petrobras, que é uma empresa que tem ações na Bolsa. Não faz sentido, né? Além do que já aconteceu no passado, né? Tem coisas que a Petrobras, por exemplo, mudou de a aferição que era trimestral virou anual, a aferição de paridade internacional, mas isso não significa mudança na política comercial. O barril de petróleo Brent está a $60, ora, nunca tinha passado de $60 há mais de um ano, né? Então é um preço internacional caro, o dólar está caro, mas qual é a perspectiva? Né? Que em 2 meses, mais ou menos, essa é a expectativa do governo, que com a autonomia do Banco Central, tocando a reforma administrativa, a reforma tributária, né, e outros marcos da economia, haja um novo ambiente na economia que faça o dólar baixar, talvez até R$5, né? E aí baixa também o preço do combustível, com essa, digamos, interferência do ambiente favorável, né? Essa é a expectativa. Agora, a outra expectativa também é que a Petrobras sinta, né, a direção da Petrobras sinta que há um determinado limite para isso, tem que aferir também como a clientela do combustível está recebendo essa alteração de preços. Vamos falar um pouquinho de política agora, Alexandre, porque o governador de São Paulo, João Dória, se reuniu ontem à noite, um jantar com vários integrantes do PSDB. Entre os assuntos, o convite para dissidentes descontentes que hoje estão no Democratas passarem para o lado dos tucanos. O principal nome é o do ex-presidente da Câmara, Rodrigo Maia, que anunciou que já vai sair do Democratas. Isso é decisão tomada, segundo ele, sem definir um destino, ao menos por enquanto. Ele se sente traído pela presidência da legenda. Aliás, deu uma entrevista contundente ao jornal Valor Econômico ontem. No jantar com João Dória estiveram, entre outros, o ex-presidente da República, Fernando Henrique Cardoso, o senador por São Paulo, José Serra, o ex-ministro Aloysio Nunes, o deputado Rodrigo de Castro, tudo para avaliar os convites e de que forma o PSDB poderia aglutinar o deputado Rodrigo Maia e outros políticos que podem vir com ele se ele tomar a decisão de migrar para o PSDB. Alexandre, eu queria falar um pouquinho com você primeiro sobre a crise instalada no Democratas, né? A partir
daquela entrevista contundente dada ontem pelo ex-presidente da Câmara, Rodrigo Maia, dizendo que foi traído por quem era amigo dele há 20 anos, que a cabeça dele e do partido foram entregues de bandeja ao Planalto, num acordo feito pelas costas dele, e depois a resposta também dada aqui na CNN pelo presidente do Democratas, ACM Neto, dizendo que, na verdade, Rodrigo Maia quer atribuir um erro que ele cometeu a um terceiro, no caso, ele, ACM Neto. Bom, não há uma crise nos democratas, há uma solução nos democratas. A crise é em Rodrigo Maia, né? Ele disse que vai sair. Ele vai sair sem perder o mandato? Ele vai ter que justificar que ele está saindo por justa causa e o Tribunal Eleitoral aceitar essa justificativa. Senão, se ele sair, perde o mandato. Ou vai ter que esperar dentro do Democrata, numa situação altamente constrangedora, até março do ano que vem, quando vai abrir a tal janela em que as pessoas podem trocar de partido sem precisar justificar, né? A reunião de ontem também teve a tentativa, né, a ideia de o PSDB encontrar um outro partido para se unir, somar horário eleitoral e fundo partidário, né? O presidente Fernando Henrique, ex-presidente Fernando Henrique, anda cético, né? Ele disse que o PSDB tem que encontrar seus rumos, pelo menos para marcar posição na eleição de 22, porque já está dando adeus a essa eleição depois da eleição do Lira, né? Enfim, o problema é de Rodrigo Maia e ele não é um grande articulador, como se quer dizer, né? Ele apoiou o Renan Calheiros contra Alcolumbre na eleição anterior e perdeu. Ele agora conseguiu 145 votinhos para o candidato dele. Então, não é um grande articulador e está completamente apartado do seu partido, que está cada vez mais próximo do governo. Então, é uma situação difícil para Rodrigo Maia, né? E o PSDB também, que está vendo aí, Lula já se apressou, lançou Haddad, desagradou Boulos, o Ciro se mexe, né? Enfim, já começam umas articulações depois da eleição do Lira e do Pacheco, as articulações, porque houve assim uma abertura de horizonte para 2022. Desde a eleição aqui em São Paulo, Alexandre, a eleição que deu um novo mandato a Bruno Covas, havia a expectativa de que o trabalho que o governador de São Paulo, João Dória, fez aqui pudesse ser extrapolado em nível nacional, aproximando democratas e o MDB de uma possível aliança para que ele fosse o candidato deste grupo de centro à presidência da República em 2022. Isso que está acontecendo no Democratas, uma eventual migração do Rodrigo Maia para o partido, altera de alguma forma a condição, a força que o governador de São Paulo, João Dória, tem neste momento para tentar se viabilizar como candidato e depois tentar se viabilizar como um candidato competitivo em 22? A mim parece que ele só se enfraquece, ao contrário, né? Inclusive depois de Rodrigo Maia ter usado como preposto, como instrumento, o presidente do MDB. Acho que isso ainda afasta mais o MDB dessa solução. Não vejo muita chance para o governador Dória nas suas aspirações diárias de ser presidente da República. Bom, vamos falar de um outro assunto importante aqui, Alexandre, porque os trabalhadores que se recusarem a tomar a vacina contra a Covid e não apresentarem uma razão médica que seja sustentável e esteja documentada, poderão ser demitidos por justa causa, de acordo com o Ministério Público do Trabalho. Qual é o entendimento? Que a recusa de um indivíduo é injustificada, ou melhor, que a recusa de um indivíduo injustificada à imunização poderá colocar em risco a saúde dos colegas no ambiente de trabalho. Alguém que eventualmente não possa ser vacinado, lembrando que menores de 18 anos não serão vacinados, gestantes, lactantes, pelo menos por enquanto é o que reza o Plano Nacional de Imunização. No ano passado, o Supremo decidiu que, embora
ninguém possa ser forçado a tomar a vacina, conduzido a um posto de saúde, por exemplo, o Estado pode impor medidas restritivas àqueles que se recusarem a tomar a vacina contra o novo coronavírus. Eu estava lembrando agora há pouquinho com o Sidney, há uma delas que parece ser óbvia, não é, Alexandre? Porque já existe, não é? Alguns países impedem a entrada de algumas pessoas que não tomaram vacina contra uma determinada doença. O Sidney lembrou da febre amarela, por exemplo. Queria que você falasse um pouquinho, então, Alexandre, sobre esse entendimento do Ministério Público do Trabalho. Se eu não me vacinar, coloco em risco a vida do meu colega ao lado, que por alguma razão não pôde se vacinar, e, portanto, se a empresa quiser, ela pode me demitir. Eu acho até difícil que realmente tenham parado para pensar sobre isso, né? A história é a grande mestra, né? Não sei se sabem os que tomam essas decisões do que aconteceu em 1904, na revolta da vacina. Não sei se sabem, poderiam tomar lições de lá. Ministério Público do Trabalho, não consigo acreditar que esteja legislando, implantando novos motivos para justa causa na consolidação das leis do trabalho. Não acredito que se queira implantar um regime totalitário à moda George Orwell. Não acredito que o Ministério Público do Trabalho já esteja atestando garantia de uma vacina que é experimental, como todas elas são, né? Não acredito que o Ministério Público do Trabalho está tentando pôr os empregadores numa fria, porque vão demitir por justa causa, depois chega lá no tribunal e vão perder feio a indenização. Então vamos deixar que os acontecimentos aconteçam, né? Que tenha vacina, que a vacina seja comprovada como garantia, que o bom senso prevaleça, né? E que haja liberdade para cada uma das pessoas, porque nós não vivemos num regime totalitário. Muito bem. Tem um outro assunto importante para a gente tratar aqui no Liberdade. O ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo, determinou que o governo divulgue, num prazo de 5 dias, a ordem de preferência dentro dos grupos prioritários na vacinação contra a Covid-19. O que é que o ministro pede? Que as especificações sejam feitas com clareza e com base em critérios técnico-científicos. O Plano Nacional de Imunização estima em 77 milhões o número de brasileiros que pertencem aos grupos prioritários. Então, só para vacinar os grupos prioritários, nós precisaríamos imunizar 77 milhões de pessoas com mais de 150 milhões de doses, se a gente usar as vacinas que temos à disposição até agora, né? Coronavac e a vacina da AstraZeneca. A única vacina que existe até agora e prevê dose única é a vacina da Janssen, da Johnson & Johnson. Alexandre, queria que você falasse um pouquinho sobre o pedido ou a exigência apresentada pelo ministro Ricardo Lewandowski. Nós ainda não conseguimos estabelecer de maneira clara e justificada uma ordem de preferência, quem deve ser vacinado na frente de quem e por que razão este deve tomar vacina na frente daquele? Isso acontece enquanto a vacina estiver escassa, né? Ainda ontem o ministro da Comunicação estava na Suécia, tratando de 5G, e aproveitou para fazer uma carta para um dos acionistas controladores da AstraZeneca para pedir um reforço nas vacinas. São 100 milhões de doses que estão vindo de lá. Então esse é um problema que vai ser resolvido com o tempo. O outro, a gente nota que, mais uma vez, um pequeno partido, no caso Rede, né, aciona o Supremo para agir como corregedor geral do Poder Executivo, né, e não como intérprete da Constituição. Isso é uma coisa que vai ser resolvida com o tempo, na medida em que houver vacina. Tem que haver uma certa ordem, por exemplo, professores vão abrir as aulas, querem ficar tranquilos, serem vacinados, né, ou não serem vacinados, seja lá o que for. Isso vai ser resolvido com o tempo, quando aumentar a oferta de vacinas. Os professores, por exemplo, têm a demanda. Em São Paulo, eles ameaçaram uma greve que não teve adesão da categoria, pelo menos foi o que se observou ontem. Os professores da rede estadual só queriam voltar quando estivessem imunizados. E aí tem uma série de categorias, não é, Alexandre,
que nós até entendemos as razões que se colocam na condição de prioritárias. Há deputados apresentando pedidos para que os bancários, por exemplo, sejam imunizados na frente de outras categorias. Como é que organiza tudo isso com a vacina ainda escassa, hein, Alexandre? Pois é, essa é a questão, né? Agora, você falou em professores, olha essa coisa bonita, não vai haver carnaval, né? Mas tem ponto facultativo, meu Deus do céu, o que é isso? Mas, vejam só, haverá aula nos dias que seriam de carnaval, segunda, terça, quarta, né? No Ceará, em Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, São Paulo, Sergipe, Tocantins. Eu faço questão de registrar isso porque é muito bom a gente saber que estão abrindo as portas das escolas. Isso é abertura para o futuro. O presidente Jair Bolsonaro anunciou em entrevista à TV Bandeirantes, ao jornalista José Luiz da Atena, que Onyx Lorenzoni vai assumir a Secretaria-Geral da Presidência. A vaga no Ministério da Cidadania, que, entre outras atribuições, é responsável pelo pagamento do Bolsa Família, pelo auxílio emergencial, que deve voltar a ser pago com outro nome, outro valor e com outras regras também, esta vaga deve ficar aberta. É um ministério importante, né? Tem muita capilaridade, não é, Alexandre? Você lembrava ontem que não há perspectiva de que o ministério seja utilizado para agradar partido A ou partido B, mas eu imagino que partidos avancem, se essa vaga for aberta mesmo, com muita sede ao pote, porque esse é aquele ministério que fala diretamente com o cidadão, né, Alexandre? Acho que a vaga já está preenchida, né? Bom, Onyx Lorenzoni é uma espécie de coringa. Ele foi o primeiro na Câmara Federal, primeiro no Congresso, a apoiar, a acreditar na candidatura Bolsonaro. Então está sempre ali à disposição, volta para mais perto do presidente fisicamente, para a Secretaria-Geral, que está vaga desde 1º de janeiro, quando o Jorge Oliveira foi lá para o Tribunal de Contas da União, né? Então, Onyx vai para lá e no lugar dele deve ir o João Roma. Ele é do PRB, Republicanos, tem 48 anos. Já trabalhou, inclusive, com Fernando Henrique Cardoso, no Ministério, em 1995 a 1988, no Ministério da Administração e Reforma do Estado. Tem experiência no governo federal, é um deputado federal pela Bahia, foi eleito com 84 mil votos, 10 mil votos a mais que Rodrigo Maia. E foi chefe de gabinete de ACM Neto. O avô dele, ele é de Pernambuco, formado em Direito, e o avô dele, João Roma, também foi um político de muito destaque nos tempos da Arena, né? Então, já praticamente feita essa escolha, deve ser por aí, e então, cidadania vai ter um grande trabalho agora, que é a distribuição de um novo tipo de auxílio, né? E controle, principalmente, preparação das pessoas para voltarem à vida normal com mais profissionalismo, com mais condições para enfrentar o mercado de trabalho, né? E ao mesmo tempo em que vai haver um controle muito grande sobre o mérito, né? Não vai mais, o que estão esperando, para gente que não precisa de dinheiro, que tem patrimônio, que tem até emprego público, como aconteceu, como o TCU está anunciando. Então, é uma solução aí de trabalho, né, que ele vai ter que enfrentar. Então, Alexandre, um ótimo dia. Nós voltamos a conversar amanhã aqui no Liberdade. Aproveitem o dia. As opiniões emitidas pelos comentaristas do quadro não refletem necessariamente a posição da CNN.